Bom dia, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Neste sábado 13 de março de 2021, retornamos aqui para meditarmos mais um pouco sobre a palavra de Deus, sobre as coisas concernentes ao reino de Deus, ao amor de Deus por nós. Nesta semana todos nós fomos sacudidos por muitas notícias a respeito do avanço da Covid-19, o avanço das necessidades das pessoas, necessidades materiais, necessidades físicas e também das necessidades emocionais. Também por conta do ambiente em efervescência, na área política, tanto na área também jurídica, houveram muitas manifestações a favor e contra, e o tom dessas manifestações realmente subiu muito. Isso associado à manutenção ainda da teimosia das pessoas em não se cuidarem, em não pensarem nos seus próprios parentes, não pensar na sua própria vida, não pensar também no próximo, não pensar nem sequer nos seus familiares, porque muitos moram com seus familiares. Isso faz com que as emoções das pessoas fiquem muito sacudidas e muito mexidas. E a tendência é que quando a gente se sente impotente, a gente começa realmente a falar mal de tudo, de todos, e muitas vezes falamos mal até mesmo de Deus ou contra Deus. Muitas vezes realmente a nossa falta de entendimento associada a entendimento, porque realmente ele não consegue entender todas as coisas. Não entendemos realmente todas as coisas. Mas por outro lado, quando a gente não entende alguma coisa, e isso gera em nós insegurança, o fato de também não termos o domínio sobre as coisas que acontecem, também gera mais uma parcela de insegurança. E essa insegurança de uma parte e de outra fazem com que nós realmente exacerbemos nas nossas emoções com manifestações de repúdio, de ódio ou de pesar extremo, e verbalizamos, ainda que de forma talvez não tão comedida, mas expressando exatamente o que há no coração e não represando mais as emoções, a gente acaba realmente falando muitas coisas que poderiam ter sido talvez em outra ocasião, em outro tempo, e com a cabeça mais fresca, sopesadas, medidas, enfim. Mas isso faz parte da natureza humana. Nenhum de nós é perfeito, nenhum de nós é isento de falhas, e nenhum de nós, de fato, tem um comportamento primoroso, aquele que não admite nenhum retoque, e não apenas em um único momento, mas em toda a nossa vida. Nós somos humanos, somos falhos, e estamos sujeitos a isso. Mas o que eu quero mencionar agora, na verdade, não é para corrigir você moralmente, não é para corrigir você espiritualmente, no sentido de que você vai ser condenado pelo que você fala, ou pelo que você pensa, não, nada disso. Eu quero apresentar para você, na realidade, um outro tipo de perspectiva, porque vamos raciocinar se é algo que você não entende, se é algo que você não compreende, e por isso mesmo você também não irá conseguir entender, ou talvez entenderá parcialmente todos os desdobramentos de todas as coisas que estão acontecendo, mas principalmente exatamente pelo fato de você não ter nenhum poder para controlar as coisas que estão acontecendo. Isso faz com que você fique no mar de emoções, né? Um turbilhão de emoções no seu coração. E é sobre isso que eu quero dizer, e é sobre isso que eu quero falar, porque isso tudo se torna uma carga muito pesada para mim. Quando eu fico assim, não pense que muitas vezes eu também não fico assim, eu fico imaginando, mas por que essas coisas? Eu fico meditando, eu fico refletindo, e será que isso vai acarretar isso? Será que isso vai prejudicar desse jeito? E será que as pessoas... E quando eu vejo, eu já estou também completamente envolvido por aquele tipo de
de preocupação, de pensamento, só que eu não vou ter nenhuma das respostas que eu gostaria de ter naquele momento. Nessas horas a gente tem que aprender a não represar nem os sentimentos e muito menos os pensamentos que levaram a esses sentimentos. As coisas que nós conseguimos resolver, a gente resolve, a gente não procrastina, a gente não deixa para outra pessoa fazer. Exemplo, se o ambiente da casa está escuro, chegou a noite, o ambiente da casa está escuro, eu não vou chamar ninguém para acender a luz, né? Eu vou lá no interruptor e acendo a luz. Se de repente o problema for por conta de uma lâmpada queimada, eu preciso ir lá e trocar a lâmpada. São ações em que eu efetivamente posso fazer e a resolução é fácil. Mas há muitas outras, e é claro que eu dei um exemplo bem simplório aqui, mas é claro, lógico e evidente que inúmeras outras coisas não temos como resolver e não temos como fazer. E exatamente por isso essas se tornam muito pesadas. E o que nós devemos fazer, o que nós podemos fazer para não ficarmos soterrados no meio dessa enxurrada, no meio dessa avalanche de preocupações e emoções. Nós temos que levar isso para aquele que é maior do que nós, para aquele que é infinitamente superior a todas as pessoas, a todas as coisas, a todas as situações, a todos os momentos. E esse alguém infinitamente superior, vocês já sabem, é Deus. Sim, é Deus. Para nós há muitas coisas sem controle, para Deus não tem absolutamente nada sem controle, é Ele quem controla todas as coisas. Mas, pastor, é verdade que no meio de tantas coisas acontecendo, Deus continua no controle, sim, em todas essas coisas, Deus continua no controle. Mas eu não estou entendendo nada. Sim, a nossa mente é uma mente falível, uma mente mortal e por isso mesmo limitada. É claro que a gente não vai conseguir. Aqui, né, com esse cérebro limitado e ao mesmo tempo temporal, compreender as coisas do eterno, as coisas de um Deus eterno, aquele que é de eternidade em eternidade, mas também não muda. Isso já é uma coisa importantíssima, porque Deus continua sendo amor e continua cuidando de todas as coisas. Imagine se Deus fosse mudar de ocasiões em ocasiões, aí realmente seria impossível para qualquer pessoa compreender a Deus. Algumas coisas nós conhecemos e compreendemos sobre Deus, sobre a natureza de Deus, sobre a essência de Deus, que é o amor, porque Ele não apenas se deu a revelar para nós, mas também porque Ele não muda. Desde o instante da criação e até hoje, Ele continua sendo amor. E mesmo após isso tudo que aconteceu, desde a época da criação e até hoje, Deus continua sendo amor. Um amor que, apesar de tudo, também muitas vezes não é entendido pelas pessoas, não é compreendido pelas pessoas, porque o nosso padrão de amor é um, assim como o nosso padrão de justiça também é um. E todos os nossos padrões, exatamente porque nós somos limitados, são completamente aquém dos padrões de Deus, que, como eu já falei, é eterno, não tem limites. Eu preciso dizer a você, meu querido, e minha querida, que quando Deus faz as coisas, Ele também não fica buscando a aprovação das pessoas. O que Ele quer, na verdade, é que as pessoas aprendam a ver a sua atuação em meio a tantas coisas. Isso pode parecer estranho para você. Eu não consigo ver Deus agindo no meio de tantas mortes. Eu não consigo ver Deus agindo no meio de tantas coisas. Eu não consigo ver Deus agindo no meio de tantos interesses políticos e outras coisas mais. Eu não consigo ver Deus agindo quando eu sou prejudicado, quando pessoas da minha família são prejudicadas. Talvez você não consiga realmente ver Deus agindo nisso tudo, mas eu tenho certeza
E vou afirmar isso, que Deus tem um plano para todas as coisas, assim como Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem um plano para a sua família. O que importa para Ele é: não fique julgando o meu caráter, mas fique atento àquilo que eu posso fazer por você. Quando nós vamos ao Poder Judiciário e recorremos ao Poder Judiciário, nós podemos ter decisões favoráveis e decisões desfavoráveis. Mas a forma como nós chegamos ao Poder Judiciário, por qualquer questão, é muito importante. Temos que nos dirigir adequadamente a quem irá julgar, a quem irá decidir a causa, temos que apresentar a documentação correta, temos que apresentar também as provas que nós entendemos que vão fazer com que o juiz veja o nosso lado na causa e não o lado do adversário ou do ex-adverso, né? Mas ninguém chega lá na porta do judiciário, ninguém chega lá na porta do gabinete do juiz chutando a porta e já xingando o juiz e já gritando com o juiz: você tem que me dar razão, você tem que me dar vitória, isso daí eu tenho toda a razão, não é possível que você não esteja vendo isso. Não é assim. E da mesma maneira, apesar de todo o amor de Deus, é preciso que a gente olhe para Deus da forma como Ele realmente é, e a gente peça a Deus, a gente busque em Deus aquilo que Ele realmente pode dar, mas não de qualquer maneira. Não de qualquer maneira. Eu quero só trazer para vocês uma meditação muito rápida em cima do livro de Êxodo, capítulo 16, fala sobre como o maná começou a ser mandado por Deus dos céus para alimentar o povo no deserto. Mas havia muitas coisas ali que o povo ainda precisava aprender. No capítulo 16 de Êxodo, a gente vai ler logo no versículo 4 o seguinte: então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda em minha lei ou não. O que Deus estava querendo saber, então, era se o povo realmente estava crendo nas suas promessas, crendo no seu poder, ou se estava dirigindo todas as suas esperanças e, sobretudo, todas as suas frustrações, porque era um trajeto difícil, ninguém caminha pelo deserto achando que está fazendo a melhor coisa do mundo, não é? E os desertos da nossa vida, muitas vezes, essas fases da nossa vida realmente são muito ruins mesmo, mas para ver se eles confiavam em Deus, e não que eles reclamassem, murmurassem de tudo e de todos e lançassem as suas queixas também de qualquer maneira. A grande questão, a gente vai ver logo no versículo 7, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. E quem somos nós para que murmureis contra nós? Muitas vezes a gente, como eu disse, a gente canaliza as nossas reclamações, as nossas murmurações, por que não dizer também, as nossas frustrações, o nosso inconformismo, para aqueles que julgamos serem culpados de todas essas coisas. Eu quero convidar você nessa hora a não olhar no plano humano, a não olhar para as pessoas que, embora tenham sua responsabilidade, porque afinal de contas, todos nós somos responsáveis por nossas ações e atitudes e até pensamentos diante de Deus, mas nenhuma dessas coisas está também no poder geral de ninguém para resolver. Claro, de novo, as pessoas, todos nós, temos nossas responsabilidades. Se é uma figura de autoridade, se é uma autoridade constituída, ela tem responsabilidade não apenas diante de nós, os administrados,
mas também diante de Deus, porque foi quem colocou ele ali ou ela ali, por suas ações, por sua gestão, por suas decisões. E, sobretudo, pelo que motiva essas decisões, e Deus conhece o que vai no coração da pessoa para motivar e fundamentar a sua decisão ou a sua gestão. O que Moisés está tentando dizer aqui ao povo é: vocês podem reclamar, mas o que é que nós somos? Essa não é apenas a questão da autoridade, mas eu não tenho poder, eu não tenho condições de resolver isso tudo. Então não adianta vocês murmurarem contra mim, se queixarem contra mim, serem agressivos comigo, porque eu não tenho como resolver isso tudo. Pastor, isso quer dizer então que todas as autoridades, todas as pessoas podem se isentar e dizer não é comigo? Não. Como eu disse, cada um tem a sua parcela de responsabilidade em tudo aquilo em que foi colocado como autoridade para trabalhar e para resolver. Mas nessa questão em especial, o povo estava sendo ensinado a não apenas entender que havia um Deus cuidando deles, o mesmo Deus que os libertou da escravidão no Egito, era o mesmo Deus que estava levando-os pelo deserto, e era o mesmo Deus que se responsabilizou por eles ao longo da caminhada, até ele cumprir o que ele falou: vamos para a terra que eu vou dar a vocês. E quando digo vamos, é porque ele iria junto. Ele não ia ficar sentado com uma luneta lá no céu, eu olhando e vamos apenas ver e não vamos mexer em nada, não vamos interferir em nada, deixa eles se virarem, de maneira alguma. Vamos porque ele também foi no meio do povo, caminhando com o povo, estando presente na vida do povo. E isso é algo que eu quero chamar a sua atenção. Não pense que você está sozinho nessa caminhada, nessa jornada, atravessando esse deserto solitariamente. Não está. Ah, mas eu não creio nele. Mesmo que você não creia nele, ele ama você e tem total autoridade e poder para mudar todas as coisas na sua vida. E mesmo quando você não percebe, ele sim está ali ajudando você. Eu tenho certeza que se você pensar em várias situações, você poderia ter sucumbido se não fosse a graça, o amor e a misericórdia de Deus. E é exatamente por causa desse amor, dessa graça e dessa misericórdia de Deus que você e eu estamos aqui. E é nessa graça e nesse amor e nessa misericórdia de Deus que estamos esperando sermos conduzidos, sermos orientados em todo esse trajeto, em todo esse tempo, até que chegue o tempo da bonança. Mas uma coisa eu vou dizer a você: você vai ter todo o necessário para você suportar as coisas. E é exatamente sobre isso, mais uma vez enfocando o amor, a graça e a misericórdia de Deus, versículo 18. Porque cada um iria receber durante 6 dias a porção para o seu alimento, para si e para a sua família. A outra lição que nós tiramos daqui é que Deus, ele está interessado no seu bem-estar e no bem-estar da sua família. Ele está não apenas interessado, mas ele provê o necessário para a sua sobrevivência e a sobrevivência da sua família. E quando eu digo prover o necessário, não necessariamente desse modo como nós estamos lendo aqui, sobre a descer do céu, mas o que importa é que Deus tem as suas maneiras de prover a você do seu alimento, do que você necessita, do que sua família necessita para sobreviver dia após dia. Sendo que no 6º dia, aquele alimento estaria lá em dobro. Era o único dia em que esse alimento estaria lá e as pessoas poderiam colher em dobro, porque ele não estragaria. Se nos outros 5 dias as pessoas fizessem isso, aquele alimento iria apodrecer, iria cheirar mal e iria facilitar o surgimento de bichos. Mas no 6º dia, porque no 7º eles deveriam descansar,
eles teriam porção dobrada daquele alimento e levariam aquela porção dobrada para casa, para a sua família, e não iria estragar. Isso eu quero dizer, então, que para cada dia Deus tem a provisão que você precisa, que sua família precisa, para você se alimentar e para você sobreviver. E não falo isso apenas materialmente, mas também espiritualmente, emocionalmente. Quando Jesus ensinou a respeito da erva do campo, falando sobre os lírios do campo, Jesus disse às pessoas: olha, vocês observem os lírios do campo. Nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, no auge do seu poder, quando ele tinha de tudo, quando ele tinha todas as melhores coisas à disposição, e não apenas os melhores tecidos e materiais, mas também os melhores artesãos, as pessoas mais habilitadas e mais capacitadas para desenhar ou para cortar os tecidos ou para costurar os tecidos, fazer túnicas e vestimentas maravilhosas, dignas realmente de um rei. Nem mesmo Salomão se vestiu como qualquer desses lírios do campo. E Jesus logo afirmou: se Deus assim veste a erva do campo, que agora está ali, linda, viçosa, maravilhosa, encantando os nossos olhos, trazendo alegria, trazendo muitas vezes também paz para a nossa alma, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Jesus não estava ali criticando as pessoas, dizendo assim: olha, vocês realmente são um horror, vocês não têm fé em mim, vocês não têm fé no meu Pai, eu já não sei mais o que eu faço com vocês. Claro que não. O que Jesus estava chamando a atenção ali era: eu sei que vocês têm todas essas preocupações. Meu Pai também sabe que vocês têm todas essas preocupações. São preocupações naturais sobre o que comer, o que vestir e todas as coisas inerentes à vida do ser humano. Mas eu quero que vocês aprendam e entendam que se vocês ficarem mantendo todas essas preocupações e acumularem todas essas preocupações no coração de vocês, vocês não vão resistir durante muito tempo. E nessa época nem se falava em pesquisas ou sobre o adoecimento do corpo em virtude de sentimentos e problemas na alma. Hoje nós já sabemos disso, conhecemos isso, mas essas lições de Jesus já foram dadas naquele tempo, muito antes dessas pesquisas, exatamente para nos dizer o que nós precisamos fazer. Como nós podemos e precisamos reagir em todas essas situações. Não, ninguém está falando aqui que você precisa ficar inerte, que você precisa ser uma pedra de gelo, que você tem que ficar altamente insensível, muito menos você é uma rocha que vai achar que isso tudo vai passar e você vai ficar ali incólume e nada vai lhe acontecer. Também não. O que Jesus está nos ensinando, e Deus aqui já estava mostrando isso muito antes de Jesus nascer, é que Ele vai prover você, a mim e a qualquer pessoa de todo o necessário, aleluia, para você sobreviver. Basta que você aprenda a se colocar diante de Ele para Ele fazer? Não. Porque no meio dessas pessoas todas, se você ler esse capítulo 16 de Êxodo, você vai ver que muitas daquelas pessoas ali não acreditaram no que Deus falou. No sexto dia, as pessoas tinham que colher em dobro, pegar em dobro para levar para casa, porque no sétimo não iria ter. Mesmo assim, no sétimo dia, o texto vai nos mostrar e algumas pessoas ainda assim saíram para procurar, se Deus já tinha dito que não ia ter, que Ele já estava dando em dobro no sexto dia. Por que eles teimaram e foram lá para ver? Mas nem por isso essas pessoas ficaram alijadas do seu cuidado. Nós vemos também que Deus havia falado: vocês vão pegar a exata porção dia após dia, mas não vão poder pegar a mais. Só no sexto dia que vocês vão pegar a mais. Pois o texto também vai mostrar que do primeiro ao quinto dia houve pessoas que colheram a mais do que precisavam
E o resultado é que aquele material, aquele maná que estava em suas casas apodreceu e bichos surgiram ali. Ou seja, desobedeceram a Deus, mas nem por isso foram alijadas. Não creram em Deus, mas nem por isso foram alijadas do cuidado do povo, do cuidado de Deus que era para todo o povo. Você não está alijado do cuidado de Deus. Só que você vai aproveitar esse cuidado. Ele continua cuidando de você. Mas você só vai sentir efetivamente os benefícios desse cuidado quando você permitir que a presença de Deus seja sentida em sua vida. O que eu quero dizer com isso? Que Deus vai aparecer para você? Não. Talvez ele até apareça. Mas não no sentido em que você possa estar pensando. Eu quero dizer para você que quando você entregar as suas preocupações a Deus, não represar as suas emoções, os seus sentimentos, suas preocupações, suas frustrações, mas levar para Deus. E pode falar do termo nos moldes que você quiser, tipo, Deus, eu não estou entendendo nada disso. Deus, por que essa doença está aí? Por que as coisas estão acontecendo assim? Deus, eu estou tão triste, eu estou vendo pessoas indo embora, eu estou vendo pessoas falecendo. Eu mesmo recebi a notícia há pouco agora de que uma pessoa que já me abençoou muito, já me ajudou muito no ministério, sendo íntegro, sendo correto, não se demorando a adotar providências que eu necessitava. Não era nada de ilegal, não era nada antiético, mas apenas a apresentação de um documento que eu tinha que levar para o meu setor de trabalho. Ele prontamente fazia isso. Então me abençoou muito com a sua maneira correta de ser, com a sua maneira ética de ser. Eu recebi a notícia hoje de manhã que ele faleceu. Faleceu vítima da Covid também. Sua esposa também está muito mal. E seu filho também está enfermo. E para todos os lados, nós vamos ver pessoas na mesma situação. E aqueles que não estão enfermos, estão sujeitos a ficar enfermos se não tomarem cuidado. E fora as outras coisas que nós já discutimos aqui, eu não vou voltar àquelas discussões todas que já têm sido já muito debatidas, muito faladas. Nós temos que aprender, então, a levar o nosso pensamento, levar as nossas questões a Deus, mas, sobretudo, quando a gente fala com Deus, não é aquele falar retórico, como se você estivesse, por exemplo, subindo num palco e fizesse um discurso ali inflamado, mas não tivesse absolutamente ninguém para lhe ouvir. Então você fez um discurso, mas não tinha ninguém ali para lhe ouvir, nem para ser contra, nem para ser a favor, nem para aplaudir, e muito menos para dizer, vamos trabalhar e vamos resolver isso. Você apenas fez o discurso, mas não tinha ninguém para lhe ouvir. Eu quero dizer para você que Deus está atento e quer lhe ouvir. E quer lhe ouvir. Deposita diante dele toda a tristeza, toda a preocupação, mesmo todas as dúvidas. Deus não vai dar um castigo a você porque você está com dúvidas. Como eu falei, pessoas aqui também tiveram dúvidas e foram realmente fazer outras coisas que Deus tinha dito para não fazer, mas nem por isso foram alijadas do cuidado de Deus. Deus não castiga ninguém por ter dúvidas. A questão toda é como é que você se coloca diante de Deus. No versículo 18, a gente lê assim: porém medindo o quê? O maná, com o homer, que era uma medida, era como se fosse um jarro de 20 litros, não sobejava ao que colhera muito, ou seja, não estava em excesso aquele que colhia muito, nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. Em outra versão, a gente lê assim: quando mediram com o homer em quantidade de jarros colhidos,
aconteceu que quem tinha pego muito não teve demais, embora parecesse. E também não faltou nada para os que haviam recolhido pouco, às vezes por um erro de cálculo ou por qualquer outra razão, ele colheu pouco. Mas o cuidado de Deus foi tão intenso, o cuidado de Deus foi tão maravilhoso, que ele falou, olha, esse que você colheu demais, você não vai poder ficar com isso demais, que não vai lhe trazer proveito algum. Por outro lado, aquele dali que colheu pouco não vai ser suficiente para ele e para a família dele. Eu vou completar o restante. Porque essa medida foi a medida exata para todas as pessoas. O cuidado dele é para todas as pessoas. E ele age exatamente nas necessidades de cada pessoa. Umas pessoas têm mais necessidade da ação, da presença, do cuidado dele, de uma intervenção direta, talvez até sobrenatural, na vida dele, na vida de sua família, na vida de algum querido, de alguma querida. Outros, talvez, naquele momento, não. Mas o fato é que diz aqui, aconteceu que quem tinha pego muito não teve demais, e também não faltou nada para os que haviam recolhido pouco. Cada um acabou colhendo na medida certa, o quanto precisava de fato. Essa frase é importantíssima, o quanto precisava de fato. Deus sabe exatamente o que você precisa. O grau de cuidado, há pessoas hoje que estão simplesmente precisando que Deus pegue pela mão e leve, mas há outras pessoas que estão tão machucadas, estão tão feridas, já muitas vezes até sem forças, que o que eles precisam, na verdade, não é que Deus apenas pegue eles pela mão e levante, eles já estão tão fracos, que o que eles precisam é serem levados no colo. Talvez antes de serem removidos, eles precisem ser curados, precisam ser estabilizados. Talvez Deus faça isso já no momento, aleluia, em que eles já estiverem no colo deles, sendo transportados no colo. Há uma ilustração muito linda que fala sobre pegadas na areia. E naquele momento em que a pessoa estava caminhando, havia 4 pegadas, daqui a pouco só havia 2 pegadas, e a pessoa falou assim, por que você me abandonou ali, Deus, quando eu mais precisei de você? E a resposta escrita, a resposta como dada por Deus foi, na verdade, essas 2 pisadas, essas 2 pegadas que você viu ali, não eram as suas, eram as minhas somente, porque a essa altura você já estava sendo carregado por mim no meu colo. Isso ilustra exatamente o cuidado de Deus quando diz aqui o quanto precisava de fato. Ele sabe exatamente o quanto você precisa de fato. E é importante que você saiba disso, porque isso vai desencadear a sua resposta. Talvez para você suas necessidades sejam ainda maiores do que você pensa. Talvez as suas necessidades são menores do que você pensa. Mas quer para mais, quer para menos, você não vai saber fazer, você não vai saber avaliar e muito menos você não vai saber a providência que precisa ser tomada. Uns escolheram a mais do que lhe era preciso, outros escolheram a menos do que era preciso. Em certas circunstâncias também não haverá nada que você vá poder fazer. Mas Deus sabe exatamente o que precisa ser feito na sua vida, em sua família e na vida dos seus queridos. E Ele sabe também o que precisa ser feito em nosso país. Ele sabe também qual é a solução para esta pandemia. Mas vejam bem, isso vai passar necessariamente pela humildade das pessoas e pelo sentimento de amor ao próximo que deve existir nas pessoas. Porque Deus não age em cima da arrogância. As pessoas aqui foram em cima de Moisés. Você não sabe, você não tem ideia para onde é que você está indo, para onde você vai, ou afinal de contas, o que você está fazendo aqui? E há muitas pessoas que quando fazem certas reclamações e bradam muito ou não respeitam muitas coisas, estão demonstrando, na verdade, que estão sendo
insensíveis, não razoáveis e muitas vezes até arrogantes. Quando as autoridades falam, precisamos nos cuidar, precisamos levar em consideração o distanciamento, temos que usar a máscara, usar álcool gel, evitar aglomerações. Há inúmeras pessoas que não estão fazendo, graças a Deus, são em número muito menor das pessoas que estão obedecendo, que estão compreendendo e que estão fazendo a sua parte. Mas essas pessoas que não fazem isso estão se contaminando e estão levando essa enfermidade para outras pessoas, inclusive dentro de suas próprias casas, porque você não está vendo, o vírus é microscópico. Você não está vendo se ele está ali ou se não está ali. E o potencial de transmissibilidade desse vírus atualmente é maior do que da cepa original, perdão. Então isso já mudou também a questão de que era só em relação aos idosos e pessoas com comorbidades. Temos obtido notícias de que atualmente muitos jovens estão sendo internados e estão sofrendo, e muitos jovens estão morrendo também. Então, alguma coisa que começou talvez com um certo estigma e talvez até com um certo... Isso não mereça tanta atenção assim por causa dos idosos. Claro que por parte de uma parcela minúscula da população, ou de algumas pessoas, na verdade, mas hoje em dia isso já não é mais daquela maneira. Deus quer que as pessoas sejam humildes. Deus quer que as pessoas reconheçam a sua finitude, a sua mortalidade. Todos nós temos os nossos limites. E dentro dos maiores limites que nós temos eu tenho que respeitar a outra vida, o meu próximo, como eu respeito a minha vida. Então, se eu não quero que ninguém me passe nada, eu também vou fazer de tudo para não passar nada para ninguém. Eu tenho certeza que talvez muitas coisas poderiam ter sido evitadas se desde o início todas as pessoas, todas, não apenas aquelas que já faziam isso e continuam fazendo, mas para aquelas que não faziam ou que faziam e afrouxaram e com cuidado, passassem realmente a fazer 100% das pessoas passassem a adotar esses cuidados, independentemente da posição da autoridade A, B ou C. Vamos flexibilizar? Não vamos flexibilizar, porque temos que ver isso, temos que ver aquilo. Às vezes a gente tem que aprender a conviver com um prejuízo pela ausência de chuva, para que a gente possa trabalhar melhor a terra, semear melhor a terra, irrigar melhor a terra para ter uma produção melhor ainda na próxima temporada. Quero dizer para você que Deus está atento às suas necessidades. Deus está atento ao cuidado que você precisa e Ele tem tudo o que Ele precisa, o que é necessário para atender ao seu cuidado, aos cuidados que você tem em relação a você, em relação à sua família, em relação ao seu próximo. Mas Ele quer que você também desabafe, fale com Ele, converse com Ele, exponha para Ele, não carregue diante de si, ou melhor, dentro de si, perdão, toda essa carga que é pesada demais para qualquer um. Há um momento em que você realmente vai desmoronar, ou pode desmoronar, ou pode trazer reflexos em outros setores da sua vida, ou mesmo na sua saúde física, ou na saúde física de alguém da sua família. Converse com Deus. Deus, cuida de mim. Quando Jesus ensinou a orar o Pai Nosso, dizendo, dá-nos hoje o pão nosso de cada dia, ou o pão nosso de cada dia nos dá hoje, Jesus está dizendo que aquilo que nós conhecemos, Deus conhece muito mais. As necessidades que pensamos que já sabemos todas, Ele já sabe essas e sabe muitas outras que vão acontecer durante aquele dia. Porque quando se fala o pão, se fala do necessário à sua sobrevivência, ao seu bem-estar, ao bem-estar e à sobrevivência da sua família. E é exatamente o que Ele quer fazer. Mas fale com Deus. Coloque-se diante de Deus. Chore diante de Deus. Pergunte diante de Deus.
Exponha suas dúvidas diante de Deus. Se você está com raiva, desabafe diante de Deus. Não se preocupe que você não vai ser castigado por Deus por isso, porque o que Ele está vendo no seu coração, na realidade, é alguém que está clamando por socorro, por cuidado, por ajuda. E se essas palavras não estão sendo ditas exatamente assim, Ele vê o que há no seu coração. Então, meu querido, minha querida, naquilo tudo que é necessário para você, naquilo tudo que você necessita, Deus pode e irá fazer. Mas não leve essa carga. Não leve essa carga. Não se porte com murmurações, ou com guerras, ou como outras coisas, ou quaisquer outras coisas que, na verdade, não vão contribuir para trazer paz ao seu coração. Fale com Deus, deposite todas as coisas na presença dele. Como é que eu vou falar com Deus? Da maneira como eu estou falando com você. Não precisa ter uma forma especial de conversar com Deus, de falar com Deus. Basta dizer: Deus, eu estou precisando muito do Senhor. E comece a falar com Ele e expor tudo a Ele. E você tenha certeza que Ele está lhe ouvindo. Mesmo que você não pronuncie nenhuma palavra, mas apenas em seus pensamentos, saiba que Deus estará lhe ouvindo. E você vai ver que o cuidado de Deus vai se manifestar na sua vida e você vai sentir de uma maneira maravilhosa um suporte emocional, um suporte que talvez você nem veja, nem perceba, nem conheça, e não estou sendo aqui antagônico no que eu estou falando, mas você vai apenas sentir um grande alívio na sua alma, no seu coração. E não foi só pelo fato do desabafo, ou de você ter falado, exteriorizado tudo, mas porque aquele que pode todas as coisas irá fazer todo o necessário todos os dias para cuidar de você, da sua família e das suas necessidades. E aquilo que porventura não entendo agora, ou que você não entenda agora, isso não vai fazer com que o cuidado de Deus seja menosprezado, seja minimizado, fique obscurecido no meio de tantas dúvidas. Não. Haverá um momento em que tudo será esclarecido. Receba nesse dia o cuidado de Deus. Aprenda a falar com Deus, a se colocar diante de Deus. Você tem livre acesso a Deus. Basta você querer falar com Ele e Ele irá lhe ouvir. Que o Senhor assim o abençoe e dê paz ao seu coração, dê paz à sua casa, à sua família. Que Ele entre com providência em todas as coisas que estão afligindo você, estão afligindo o seu coração. Que Ele entre com misericórdia aos enfermos, que Ele esteja cuidando de cada um deles, ministrando cura, dando aos médicos sabedoria e cuidando de todas as coisas, para que em todas as coisas a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se cumpra. Ele tem o melhor para você. Que o Senhor assim o abençoe e lhe dê um excelente final de semana. Em nome de Jesus. Amém.